Boa tarde, boa tarde. Namastê. Deus em mim, saúde Deus em vocês todos. Vamos dar início então aos nossos estudos. Pessoal, mediunidade e sacerdócio também, a trilogia do Norberto lá, do Norberto Peixoto, orientação do Espírito do Mestre Ramatiz, tá? Trilogia Mediunidade e Sacerdócio, livro fantástico, maravilhoso, tá? Por favor, o pessoal da Seara, o pessoal da casa, por favor, leiam essa trilogia. Banda Pé no Chão, Diário Mediúnico, nós temos a biblioteca e esse aqui é o último, Mediunidade e Sacerdócio, tá? Hoje o Cláudio já me pediu, Cláudio, depois faço uma flechinha, tá? Depois vocês leem, tá bom? Vamos lá, pessoal, hoje então é o último encontro do nosso bloco 1, Origem da Umbanda. Acho que, se eu não me engano, esse é o 8º encontro. Se eu não me engano, é o 8º encontro. Não sei. Não sei quantas aulas nós tivemos de Origem da Umbanda. Acho que é o 7º ou 8º encontro. Nós estamos encerrando hoje com o estudo sobre o Triângulo Formador da Umbanda. Acho que vocês todos já devem ter ouvido falar no Triângulo Formador da Umbanda, a chamada humildade, simplicidade e pureza. Vocês já ouviram falar? Preto velho, criança e caboclo. Enfim, hoje nós vamos tentar estudar um pouquinho mais aprofundado. Até que nós já passamos isso aqui para vocês no primeiro ciclo, né? Nós vamos agora reforçar no nosso segundo ciclo de estudo, tentar colocar algumas coisas diferentes e tentar ampliar um pouco. Tá? Muito bem. O triângulo formador da Umbanda. Basicamente, dois aspectos. Tá? O primeiro aspecto, triangular da Umbanda. O triângulo místico das formas, onde nós estudamos a miscigenação das raças, os aspectos morais das raças e o entrosamento vibratório. Portanto, a primeira raça que eu mencionei no triângulo é a raça branca, que nos lembra a criança, que é sintetizada. Só um sincretismo com a raça branca. Tá? Aspectos morais: pureza e alegria. Entrosamento vibratório: orixá, Iori, juntamente com a polaridade Yaririnanã. Então, Iori é o orixá, é a energia de polaridade positiva. Yaririnanã é a polaridade. Tudo que é energia, ela é bipolaridade. Tá? Nos lembra o que? A criança? A nossa fase, o nosso início. Tá? Muito bem. O segundo aspecto, a raça vermelha, que nos lembra os caboclos. Aspecto moral: simplicidade e fortaleza. Quais os orixás que se entrosam vibratoriamente nesse vértice do triângulo, nessa parte, desse ângulo do triângulo? Tá? Primeiro orixá é Oxalá, cuja polaridade de encaixe, né, vibratório, é Oxum. Para muitos aqui é Doduia, ou Doduyá, eu não sei bem como é que é a expressão. Tá? Mas, seguindo o conhecimento, seguindo o entendimento de Babajiananda Pai Tomé, através da mediunidade de Rogério Peraldi, no livro Umbanda Ser Desconhecido, tá? O Rivas Neto já tem um entendimento um pouquinho diferente. Mas nós, acho que por associação, por enquadramento vibratório, nós achamos que o Oxum se enquadra mais com a polaridade de Oxalá. Tá? Fecha a mão. Tá? Nós temos Iemanjá, Oxumaré, Ogum, Obá, Oxóssi, Jurema ou Ossanha, inteiro, Xangô, Inhaçã ou Oiá. Então esses são são os orixás que se enquadram dentro de um entrosamento vibratório de caboclos. Quando eu falo caboclo, não estou falando de índio bugre aqui, não. O caboclo é só uma expressão. Uma expressão que nos lembra o quê? O desenvolvimento, o ser adulto ou a vitalidade. Então essa seria a nossa segunda fase. E vocês podem ver que a
a nossa encarnação, a nossa existência, não a nossa essência, não o nosso espírito, mas a nossa essência ela é baseada no nascimento, no desenvolvimento e na velhice, que é quase um pós-morte, quase morte. Tá? Muito bem. Desenvolvimento adulto. O terceiro seria a raça negra. O orixá, perdão, que lembra os mais velhos, tá? O orixá e Orimá. Correspondência vibratória, Nanamurti. Tá? Humildade e sabedoria são os aspectos morais. Aqui, o senil, a fase senil, a fase da velhice. Então, nascimento, desenvolvimento e velhice. Tá? Então, nós temos pureza, alegria, simplicidade, fortaleza e humildade e sabedoria. E isso serve para quê? Esse triângulo místico das formas, o primeiro aspecto do estudo sobre o triângulo formador da Umbanda, serve basicamente para quê? Para quê? Em relação aos trabalhadores de Umbanda, aos estudiosos de Umbanda, aos simpatizantes de Umbanda, servem para quê isso aí? Todos esses arquétipos, todos esses modelos que nós falamos agora, servem para quê? Que tipo de mensagem esse triângulo místico das formas pode incutir na nossa mente, no nosso inconsciente? Trabalhador de Umbanda. Hã? O que significa? Isso significa que todo trabalhador de Umbanda deve se apegar nos aspectos morais. Pureza e alegria, simplicidade, fortaleza, humildade e sabedoria. Você vê bem que isso aí fecha com a questão do equilíbrio da mente, estabilidade das emoções e harmonia no físico. Tu não consegue equilíbrio na parte mental, estabilidade nas suas emoções e harmonização na parte de realização se você não for humilde, se você não for simples, se você não for puro. Porque a pureza da criança, ela pode nos remeter à nossa essência, nosso espírito eletivo. A questão da simplicidade e fortaleza, que a nossa fase adulta ela tem que ter axé, nós temos que ser seres de saúde. Porque não adianta eu chegar lá dentro, querer dar um passe, uma consulta, eu não adianta nada, tô falando. Tem que ter fortaleza. Você tem que ter segurança e seguridade interior, senão você não consegue. Tá? E a terceira, que talvez seja mais importante, é a questão da humildade. Todo sábio é humilde. Todo sábio, ele é humilde. Mas todo humilde é sábio? Não. Então, se eu falar para vocês que humildade é que importa, não fica uma coisa meio capenga, faltando alguma coisa? Humildade e sabedoria. Então, pureza e alegria. Todo alegre, toda pessoa alegre por natureza, ela é pura. Mas todo puro é alegre? Pureza e alegria. Simplicidade e fortaleza, segurança, firmeza, saúde, que está associada evidentemente aos poucos. E a questão da humildade e sabedoria, que é a questão dos senis, né? São as pessoas mais idosas. Então, por isso que o preto velho trabalha arcado. Não precisava trabalhar assim. Trabalha arcado. Justamente para dentro desse arquétipo de manifestação, ele apresentar, ele demonstrar para ti que ele está sendo simples, que ele está sendo humilde e ao mesmo tempo sábio. Ele se curva aos seus pés dizendo assim, ó, eu posso ser um espírito dos mais iluminados que existe, mas eu me curvo diante do teu ser, diante da tua existência. Mesmo havendo uma grande diferença vibratória entre eu e você, ainda assim eu me curvo. Jesus não beijava os pés, não lavou os pés dos apóstolos, né? Naquela demonstração de humildade, de sabedoria, de simplicidade, né? E até mesmo naquele momento iniciático, quando ele lavou os pés, no momento antes de ser crucificado, aquilo foi
digamos aqui, aquilo foi um aviso, aquilo foi um gestual iniciático, não só para os discípulos, mas para todas as futuras gerações. Tá, pessoal? Então, todo um bandista, e não pode esquecer desse triângulo aqui, ó. Tá? Humildade, pureza e alegria, simplicidade e fortaleza, humildade e sabedoria. Isso é uma coisa fundamental para qualquer trabalhador de Umbanda. Por que acontecem os problemas? Por que muitas vezes um trabalhador se perde na vaidade, se perde no egocentrismo, está faltando isso aqui, ó. O cara simplesmente ou desconhece ou se esqueceu da importância do triângulo formador da Umbanda. Porque a Umbanda, misticamente falando, ela tem essa forma triangular de apresentação de entidades espirituais e ao mesmo tempo os aspectos morais que elas nos remetem, que elas nos ensinam. E toda forma de apresentação, quando a gente vê um caboclo altivo, quando a gente vê um preto velho arcado, né? Isso significa o quê? Qual é a significação, a simbologia daquela manifestação? O triângulo místico das formas. A questão do aspecto moral. Isso é importantíssimo, isso é fundamental. Tá? Vamos estudar agora o segundo aspecto, que seria o ternário sagrado. Nós temos aqui no ternário sagrado, o ternário vem do termo 3, né? Nós temos 3 orixás que não se destacam, tá? Mas que regem esse triângulo superior, que é chamado de ternário sagrado. O primeiro orixá é Oxalá. O segundo, Iemanjá. E o terceiro, Iori, ou Iori, como queira. Tá? Oxalá rege o princípio espiritual. Um plano dimensional ou vibratório chamado átmico, também conhecido como nirvana ou nirvânico. Tá? Basicamente, o espírito, ou como esoterismo conhece, a mônada. Então, Oxalá, por isso que ele é o número 1 da hierarquia dos orixás. Tá? Porque a regência dele está associada ao princípio espiritual, o espírito. Ele rege o próprio espírito, a própria mônada. O segundo é Iemanjá, o princípio mental. Um plano vibratório chamado búdico, característica intuicional. Basicamente, princípio mental, a mente. Eu coloquei aqui a ferramenta. A ferramenta de quem? Do espírito. Tá? Então, por isso que Iemanjá também está associada ao chakra frontal. Coronal é o chakra de Oxalá, frontal é o chakra de Iemanjá. Então, basicamente, isso que eu digo, a mãe das águas é a dona dos pensamentos. A senhora das águas é a dona dos pensamentos. Tá? Muito bem. O terceiro é Iori. Regência, princípio etérico ou axé, o axé cósmico. Quando eu falo etérico, não tem correspondência com duplo etérico. Não tem nada a ver com o corpo etérico no físico. Etérico vem de éter cósmico. Tá? Ou, o termo que é muito bem usado pela doutrina espírita, fluido cósmico universal. Então, o orixá que rege o fluido cósmico universal, ou como nós aqui chamamos de axé cósmico, é Iori. Ou seja, o nosso universo, quem rege é Iori. É a pureza, são as crianças. O universo é regido por uma criança. Por quê? Por causa do aspecto da pureza e da alegria. Tá? Muito bem. Vamos tentar aqui colocar mais iniciaticamente. Oxalá, que é o primeiro orixá, esse círculo azul representa o nosso reino virginal. Tá? É aquele universo que existia antes do fenômeno Big Bang. Ok? Reino virginal. O ponto vermelho representa o princípio, ou o... Então essa é a mandala de Oxalá. E Iemanjá. Nós temos aqui o círculo que representa o reino
e aqui você tem um sinalzinho de mais. Esse sinalzinho de mais representa a expansão do espírito através da... É como se eu pegar o ponto e... Porque se eu deixo só no ponto, se ele é só espírito, como é que ele evolui? Se ele não tiver uma ferramenta para raciocinar, para identificar as coisas, para reconhecer as coisas. Vocês estão entendendo? Então a mente representa a expansão do espírito. E eu desenhei em vermelho para identificar que é espírito e que é mente associada ao... Agora nós vamos para o terceiro orixá. Iori. Você tem o mesmo círculo que representa o reino virginal. E aqui, esse sinal de mais em cor preta. Significa... Oi? Não, aí que tá. Essa cruz preta representa a matéria, representa o axé, ou fluido cósmico. Vejam bem, Oxalá e Iemanjá, eles estão praticamente interassociados na regência do espírito. Nosso espírito, ele tem a regência de Oxalá, mas esse espírito ele precisa pensar, ele precisa de uma ferramenta, ele precisa da mente. Se não tiver mente, não vai. Então, um segundo orixá rege uma segunda energia, que é a mente. Iori, ele não rege o espírito e não rege a mente, ele rege a matéria, o universo. O fluido cósmico universal, o axé cósmico. A energia primária que origina todas as formas de vida que tem. O livro dos Espíritos fala de energia primária, né? Se não me engano, o livro dos Espíritos fala que é uma unidade de energia, onde tudo parte. Tá? Então, esse sinalzinho representa a amplitude do axé cósmico. Então você tem o ponto, que aí é o axé cósmico, energia material, não espiritual, e essa energia espiritual ela se amplia, rompendo a barreira do reino virginal. Se ele rompe a barreira do reino virginal, ele cria um segundo reino, um segundo universo, que é o reino natural, o reino da matéria. E o mais interessante, que agora se der tempo eu coloco para vocês, tá? Mas acho que não vai dar tempo. Eu não sei se o Rivas Neto, não sei se o Damar Silva chegaram nessa conclusão. Baseado nessa informação é que eu entendi o porquê que a pemba de Iori ela é sinuosa. Mas para isso a gente tem que entender um pouquinho de física. Tá? Por que a pemba do caboclo ela é curva? Por que a pemba do preto ela é reta? E a pemba a flecha, né, de Iori ela é sinuosa? Tá? Porque se você aceitar essa informação de que o orixá Iori, ele é o regente do princípio etérico, do axé cósmico, do fluido cósmico universal, ele rege praticamente todo o universo natural. Porque vocês concordam comigo que tudo que existe, tanto o espírito como a matéria, eles não partiram de um reino, de um universo virginal? Aquilo que existia antes do Big Bang? Ou vocês acham que tudo que existe proveio pós-Big Bang? Não dá para acreditar nisso, né? Tudo que existe veio de algum lugar. Veio de um plano vibracional, a qual nós chamamos de atemporal, existe antes do tempo, adimensional, que não existe dimensões, é uma coisa uma, e eterna, que sempre existiu. No livro de Urantia a gente entende como o complexo, a dimensão, paraíso, avônia. Tá? Vamos lá. Então, Iori, orixá que rege o axé cósmico, o fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, ele parte lá do reino virginal e se amplia e atravessa as barreiras do reino virginal, criando um segundo universo, o reino natural. Tá? Muito bem, vamos tentar entender então esse quadrinho aqui. Nós temos primeiramente o reino virginal. O reino virginal, o símbolo dele é apenas um círculo, que representa o absoluto.
Ok? O que tem lá dentro? Não sei. Energia, matéria, tem alguma coisa lá. Eu sei que é virginal. Basicamente o que? O espírito se forma lá, o espírito, não as personalidades, e a raiz da matéria. Aquilo que eu entendo como início, princípio da matéria. Tá? Lá, segundo estudos de Urântia, partiu a deidade. A deidade que ela é trina. Quem é a deidade? O que nós conhecemos como Deus. Deus para nós se manifesta através de 3 personalidades. Pai universal, Espírito, Filho eterno e Espírito infinito. Tá? São as 3 personalidades de um tronco uno. Um tronco uno. Eu brinco com vocês, é aquele cara com 3 cabeças. É um corpo com 3 cabeças. Pai universal, amor, Filho eterno, a sabedoria, a legislação, e o Espírito infinito, a execução. Tá? Dessa deidade, ou como queiram chamar de Deus, Tupã, Olorum, Olodumaré, tudo é a mesma coisa, formou-se a primeira hierarquia constituída, chamada de orixás virginais, que são 7. E por que 7? Porque o 3, por associação, cria o 7. Por isso que o 7 é um código diretor universal segundo a Ramatiz. Se você associar Pai Universal, Filho Eterno, Espírito Infinito, o 3, por associação, você encontra o 7. Quarta-feira eu passei isso, né? Vamos repetir o que nós passamos na quarta. Como é que eu vou associar? Quais são as personalidades da deidade que eu falei aqui? Pai Universal. Qual é a primeira associação? Pai Universal. O segundo? O terceiro? O quarto? Pai e Filho. O quinto? Pai e Espírito. O sexto? Filho e Espírito. E o sétimo? Pai, Filho e Espírito. Está aí o 7. Tá? Então o 3, por associação vibratória, formou o 7. Tá? Está aí a coroa divina, os orixás virginais. 2 planos que são constituídos dentro do reino virginal. Segundo a teosofia, nós temos o Paranirvana e o Mahaparanirvana. Tá? Muito bem. Aí nós temos agora o reino natural. Como se inicia o reino natural? Através de um fenômeno cosmogônico chamado Big Bang. O que nós chamamos também de ovo cosmogônico. Você lembra, né, a questão do ovo, a fecundação, tudo, tá? Ou Big Bang. Desse Big Bang provém 7 planos vibratórios, ou que eles chamam de planos dimensionais. Só que, no momento que esse ovo se explode, tá, e ele se expande, cria um segundo universo dentro do reino virginal. Você vê que o círculo aqui é azul e o círculo preto representa o reino natural. Tá? Através da expansão, da amplitude, perdão, desse ovo cosmogônico. Ele se ampliou. Se ampliando, automaticamente são criadas 7 vibrações, ou 7 planos vibracionais. Tá? Quem realiza a criação desses 7 planos vibracionais no nosso reino natural? O que nós chamamos de orixás originais. Aqui está uma segunda hierarquia de orixás. A primeira hierarquia de orixás são os orixás virginais, que pertencem ao reino virginal. A segunda hierarquia são os orixás originais. Nós, os esotéricos, conhecem esses orixás originais como a grande fraternidade branca e universal. Tá? São esses caras aqui que originam, por isso que são originais, originam tudo que existe no nosso universo, como nós conhecemos como matéria. Por isso que a grande fraternidade branca e universal é melhor. Então eles criam, através de leis, galáxia, criam a lei do karma, a lei da reencarnação, a genética, tudo que existe. Os reinos naturais, o reino mineral, vegetal, animal, tudo. Tá? Então você vê que essa hierarquia de 7 orixás virginais
passa o seu comando a outra hierarquia de 7 orixás originais. Esses originais nós entendemos que é a própria grande fraternidade por ampliação, que criam a partir da ampliação do axé cósmico, do fluido cósmico universal, que é regido por qual orixá? Iori. Eles criam essas sete planos vibratórios ou dimensionais. Né? O primeiro é o átmico, que eu já falei que é regido por. O segundo é o búdico, que é regido por. O plano causal ou mental superior, que é regido por. Mental inferior. O astral, etérico e físico. Você vê que o duplo etérico, nosso corpo etérico, é um corpo de vitalidade, né? Vocês já ouviram falar? Na doutrina do Espírito ensina isso. Aquele duplo etérico, aquele corpo azulado, que fica o primeiro corpo depois do físico, ele é um corpo de vitalidade. Ele é um corpo que cria, que transforma o axé em ectoplasma. O prana em ectoplasma. Vocês, interessante que esse corpo etérico é regido por Oxóssi, que é o orixá da saúde, né? O astral, que são puras emoções, é regido por quem? Só podia ser por algum. Por isso que ele é mais, digamos assim, ele tem a correspondência de chakras dele é o chakra umbilical. Essa questão das emoções. Tá? O mental inferior, que é o plano das ideias concretas, só podia ser Xangô. Aí o causal, que é o abstrato, Iori, o búdico, que é pura intuição, está relacionado a esse chakra aqui, Iemanjá, e o átmico, coronal, com Oxalá. Tá? Aí nós temos terceira coluna que eu chamo de reino local. O que é o reino local? O reino local são as galáxias, aquilo que está dentro do reino natural. Então, reino original, reino natural e reino local. Digamos que essa seja a nossa galáxia, chamada de Via Láctea. Aqui a coisa começa, digamos assim, a ocorrer uma expansão, tá, de hierarquias constituídas. Por exemplo, aqui você tem os virginais, aqui você tem os originais. Na galáxia você tem os orixás supervisores, que supervisionam as próprias galáxias. Uma outra hierarquia, os orixás intermediários, donos dos sistemas solares ou das estrelas. E o orixá ancestral, que muita gente, qual é o meu orixá ancestral? Qual é o meu orixá ancestral? O ancestral, essa hierarquia constituída, tá? Ela representa o sistema planetário. Então, o nosso planeta Terra, aqui a nossa Terra, ela tem uma hierarquia constituída de 7 orixás ancestrais. São 7 espíritos ancestrais. Estou falando agora de espírito, individualidade. São 7 espíritos que coordenam o planeta Terra, a evolução do planeta Terra. Estou falando de hierarquia. Hierarquia pode ter uma porrada de gente. Claro. Agora eu pergunto para vocês. Qual é o nome dos 7 orixás virginais? Oxalá, Iori, Xangô, Ogum. Quem são o nome dos 7 orixás ancestrais? Oxalá, Iemanjá, não muda nada. O que é um orixá? O que é um orixá? 7 potestades divinas representam Deus, são 7 divindades do Pai. Quem são? Oxalá, Iemanjá. Eu estou no segundo ciclo. Dá uma cadeira. Pior que é. Você vê que não muda o nome? Agora, são os mesmos espíritos? Os 7 espíritos, que eu não sei se são 7, não disse que são 7, eu falei que são 7 hierarquias. Que representam a hierarquia, aliás, o comando dos orixás originais, são os mesmos espíritos, estou falando de individualidade, que representam os 7 orixás ancestrais. E quem são esses 7 orixás ancestrais no esoterismo? Como é que eles chamam esses 7 orixás ancestrais? 7 mestres ascensionados. São só os 7 mestres? Claro que não. Não, tem os Chogans, tem o Mahashohan, tem muito mais aí.
Tem muita gente superior aos mestres ascensionados. E aí nós vamos entender isso na teosofia. Tem os Chohans, os Mahashohans, tem muito mais. Mas todos eles estão inseridos nos orixás ancestrais. Por quê? Porque eles coordenam a evolução do nosso planeta. Agora tu vai falar lá no Sol, os nossos mestres ascensionados aqui, eles coordenam também a evolução do Sol? São outros espíritos. Aí o esoterismo chama de Helios, Vesta, aí a coisa vai mudar. Os Manus, aí muda tudo. Tá? Esses espíritos aqui supervisionam uma galáxia toda? Outros. Mas a hierarquia mantém os 7 nomes hierárquicos, não 7 espíritos. Esse é o mesmo. Muita gente acha que são 7 espíritos aqui, 7 espíritos aqui. Não estou falando de individualidade, estou falando de hierarquia. E isso aí tu não pode fechar. E senão o que acontece? Tu acaba limitando um trabalho que está muito além da tua compreensão. Tu pode estar mudando toda hora. Quem é hoje o mestre? Quem é o mestre, por exemplo, quem já estudou o esoterismo, quem é o mestre do raio dourado? Alguém já leu? Não, tô pensando nada. É esperto, né? Gostei. Quem é? Kuthumi? Não. Quem era Kuthumi? Amatiz. Mas é o mesmo hoje? Hoje é Lanto. Viu como muda? Vai fazer lá ainda. Tá? Quem estudou essa parte dos mestres ascensionados, tá? Hã? Não, Elmore é azul. É azul. Tá? Hã? Kuthumi? Hoje é Lanto. Lanto? É um chinês? Chinês, japonês? É amigo. Tá, pessoal? Então vamos lá. Entenderam aqui o ternário sagrado? O que é o ternário sagrado? É o espírito, a mente e a matéria. Quem é o orixá que rege o espírito? Tô surdo. Oxalá. O espírito que rege a mente e o espírito que rege toda a matéria. A raiz da matéria. O fluido cósmico universal, o axé cósmico, o éter cósmico de Newton. Por isso que o universo é regido por uma criança. Mas não a criança como nós entendemos como criança. É o arquétipo moral, que é a pureza e a alegria. O universo é pura alegria. Já quando a gente adensa a coisa, quando a gente chega a nível planetário, a nível de esferas de planetas, nós temos a regência dos caboclos, que é da simplicidade e fortaleza, e a regência da humildade e sabedoria do presbitério. Baseado nesse conhecimento, que eu volto a repetir, quando a gente falar em magia na Umbanda, quando a gente falar de Pemba, eu vou mostrar para vocês a minha interpretação sobre o porquê que uma Pemba de Iori das crianças ela é sinuosa. Por que ela é curva no caboclo e por que ela é reta no presbitério. Baseado nisso aqui. Aí nós vamos ter que entender um pouco de física. Se a gente entender um pouco de física, a gente não sei se o D'Amato e o Lisa chegaram a essa conclusão. Eu cheguei. É a questão do campo gravitacional, campo magnético. Porque se tu pega uma esfera e tenta desenhar uma flecha reta, o que acontece na esfera? Ela fica... E olha, por que Iori é reto? Porque ele é telúrico, se ele é terra, se eu riscar uma reta, ele fica reto. Iori é reto. E entre os planetas, tu tem um campo gravitacional, tenta riscar uma reta entre eles. Ela fica... E quem é o dono quem é o orixá que rege o universo todo? Esse campo todo que está mergulhado aos planetas. A gente chega lá, eu vou explicar para você também. Não tem, deixa para quem é mais. Deixa para esses caras aí que. Volto a repetir, vocês leiam Mediunidade, Sacerdócio, Norberto Puxotos. Terminei de gente assim, ó, é maravilhoso. Esse cara aqui, o cara, ainda mais orientado pelo Ramatiz. Vocês leiam, porque esse livro é muito bom.
Tá? Já estou começando a ler o livro do Mestre. Deve ser maravilhoso pelo início, já vi. Bárbaro. Vocês leem, por favor, que esse sim, tá? Esse é uma grande referência para nós gaúchos e do brasileiro em geral, tá? Por favor. Muito bom. Vamos lá. Conclusão. Nós temos esse símbolo que representa o conjunto de leis divinas, como nós já falamos para vocês, que é o Arrombandã. Tudo isso aqui, gente, todas as leis, todo o conjunto de leis, prestem bem atenção, todo o conjunto de leis que os 7 orixás originais, ou a grande fraternidade branca universal, se utilizou para criar os 7 planos vibracionais, tá? Com seus respectivos reinos, mineral, vegetal, animal e nominal, tudo isso é baseado na lei do Arrombandã. Tá? Então, graças a esse conjunto de leis divinas, que os orixás originais, que a grande fraternidade se utilizou para criar a forma, para modelar a forma. Tá? Para criar isso em conjunto, o espírito e a matéria. Tá? Uma coisa que eu vou pedir para vocês não esquecerem. Quando eu falo em princípio e em expansão, Oxalá e Iemanjá, eu estou falando que esses dois orixás, eles estão relacionados ao espírito. Quando eu falo de Ori, não tem nada a ver com o espírito. Tem a ver com o Oxécori, com a raiz da matéria. Mas vocês percebam que tanto o espírito como a matéria, eles se originam da onde? Foram originados da onde? Do reino virginal. Só que os dois em frequências diferentes. Eles são da eles vieram da mesma fonte. O espírito e a matéria, o espírito em um átomo, é a mesma natureza. É virginal. Só que o que difere? Como é que quando um corpo morre, por que o espírito morre junto? Uma pergunta, né? Os dois vieram da mesma fonte. Por que os dois não morrem? Vieram daqui, é a mesma substância, virginal. Vocês podem me explicar? Quando um corpo morre, como é que o espírito não morre junto? Hã? Esse corpo biológico é para isso aí não é comentado mais. Não, o corpo. E o espírito? O espírito não morre. Né? O espírito não morre. Mas e aí? Por quê? Ninguém sabe explicar. Aí tem que entender de física. Tem a questão na física, a gente vê que a energia ela tem 2 tipos de padrão de vibração. O padrão longitudinal e o transversal. O transversal ele ocupa essa região no espaço. Dá característica de densidade. Ocupa a região no espaço. Se ele ocupa a região no espaço, esse corpo não está ocupando agora uma região no espaço. Se vier um outro corpo agora, não bate em mim, porque ambos estão ocupando. O espírito vibra de uma forma diferente, longitudinal. Ele é uma entidade, porém não ocupa a região do espaço. Por isso que a interpenetração é tempo. Tá? Vamos lá. Não entenderam nada, né? Mas deixa pra fora. O Arrombandã. Entenderam? Entenderam? Então tá. Ok? Ok? Agora me convenceu. O Arrombandã, tá? O círculo, prestem bem atenção por que a gente gosta de utilizar esse símbolo aqui. Essa simbologia representa o Arrombandã. Não representa a Seara Caboclo-Piratã. Muito mais. O círculo representa a deidade ou o absoluto, o reino onde tudo se origina. O triângulo representa o ternário sagrado. O espírito, a mente e o Axé-Cori. Espírito, mente e Axé-Cori. Tá? Ou digamos, a primeira manifestação, a primeira concretização do reino virginal. O reino virginal, a deidade, através dos seus 7 orixás virginais, a coroa divina, coroa sagrada, a coroa de orixás, a primeira hierarquia constituída, cria primeiro o espírito, consequentemente uma ferramenta para o espírito. Tá?
mente. E algo para o espírito se locomover, para criar, para ter a raiz da matéria. Não é a matéria, é a raiz da matéria. Eu chamo de axé cósmico ou fluido cósmico universal. Tá? Dentro desse triângulo nós temos uma representação que é uma cruz, que poderia também ser um quadrado. Tá? Onde nós temos o quê? O quaternário inferior. Então o ternário e o quaternário inferior. E nós podemos dizer que é o arquétipo da forma. Arquétipo significa modelo. O modelo da forma. Olha só que interessante. O primeiro arquétipo nós podemos falar que é Oxóssi, regido por Oxóssi, que é o elemento ar, cuja mandala é essa aqui. O segundo, Xangô, elemento fogo, essa é a mandala. Ogum, elemento água, essa é a mandala. Yorimá, elemento terra, que é essa mandala. Toda forma, todo o corpo é constituído basicamente de ar, fogo, água e terra. Elemento químico: nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e carbono. E claro, todos os outros elementos químicos que compõem a nossa tabela paranoide periódica. Tá? Ou seja, essa cruz representa o arquétipo da forma, onde nós temos os 3 orixás no ternário superior e os 4 orixás no quaternário inferior. 4 mais 3? 7. Então nós podemos dizer que os orixás Oxalá, Iemanjá e Iori são os orixás do ternário superior. Ok? Xangô, Oxóssi, Ogum e Orimá, 4 os orixás que compõem o quaternário inferior. Os orixás que regem a forma. Que regem a forma. O corpo, os corpos. Mas quem é o orixá de regência da raiz das formas, da raiz da matéria? Iori. Por isso que Iori, aqui, ó, ele se posiciona no centro. E a melhor simbologia não é o quadrado, sim a cruz. Então você tem, nesta lei, nessa simbologia aqui, que é o círculo, o triângulo e a cruz, muita coisa inserida. É como se eu apagasse essa cruz agora e desenhasse aqui um cachorro. Eu poderia desenhar dentro da cruz uma pedra. Eu poderia desenhar dentro da cruz uma planta. Poderia desenhar dentro da cruz o quê? Um ser humano. Eu poderia desenhar dentro da cruz o quê? Um planeta? Um planeta? Eu poderia desenhar dentro da cruz um sol? O sol não é hidrogênio e hélio? Eu não poderia desenhar dentro da cruz uma... Não poderia? Eu não poderia desenhar dentro dessa cruz o reino natural? Sim. É matéria, por isso que é natural. Então tudo que é matéria, ela basicamente ela é regida por esses 4 orixás: Orixá, Xangô, Oxóssi e Ogum. E a raiz da matéria, aquele orixá que originou, por isso que ele é Iori, por isso que ele é criança. Porque ele representa o nascimento do reino natural. Por isso que não pode ser outro orixá. Estão entendendo? Agora vocês estão entendendo também por que Oxalá é um orixá muito respeitado dentro das religiões, tanto afro-brasileiras como humanas. É o orixá do espírito. É aquele que rege o espírito. Todo o nosso espírito, as nossas mônadas, nós temos como orixá de regência Oxalá. A nossa mente, o nosso pensamento, que é a ferramenta do espírito. Por isso que eu discordo de alguns esotéricos que dizem que o pensamento é tudo. Aquilo que é tudo é o espírito. E vai chegar um momento na nossa evolução, olha só que interessante, qual é o plano vibracional dentro do reino natural que é regido pelos pensamentos? Pensamento concreto, Xangô. Pensamento abstrato, a gente não imagina.
Plano da intuição, que também tem uma correspondência com esse chakra aqui, Iemanjá. Depois o plano átmico. Oxalá, só um pouquinho, aqui a mente não está, né? A mente está abaixo. Tudo que é pensamento, tanto concreto como abstrato, como intuição, está abaixo de um plano de nirvana. E aqui? Tem pensamento aqui dentro? No reino original? A coisa se confunde, claro que não. A coisa se confunde. Não é mais uma coisa direcionada. Não é mais uma coisa baseada na forma. Porque tudo que é forma está aqui. No reino original, as coisas são muito diferentes. Por isso que dizem o seguinte, que o reino virginal é o plano da energia. O reino natural é o plano da energia massa. Energia massa significa corpo. Aqui é só energia pura. Uma coisa muito louca. Não dá para viajar muito. Mas convenhamos que algo existe antes do fenômeno que tem. Tinha que existir alguma coisa lá. Tá? Muito bem, pessoal. Para a gente encerrar, então, ficou mais ou menos entendido, então, mais uma, esse aqui é apenas mais uma interpretação, mais uma informação que nós damos da importância dessa simbologia. E claro que isso aqui é só um símbolo, mas um símbolo que nos ensina a correspondência entre o reino original e o reino natural. E as regências vibratórias de cada orixá em relação a alguma coisa. A um plano vibracional, a um chakra, tá? Principalmente os aspectos morais. Tá? Isso aqui é muito importante. Por que nós temos esse símbolo gravado? E não tem nome, né? Vocês podem perceber que não está escrito Seara acabou de viajar. Também não vamos colocar o portal do orixá, não vamos colocar aqui. Não. Nem a palavra Rumbandã a gente mencionou aqui. Porque ela por si só já expressa isso. Tá? Uma coisa interessante que Ramatiz revelou para nós, isso já há algum tempo já se vem falando, a gente já comentou aqui numa das aulas de origem na Umbanda, a importância de uma constelação chamada Crux, que para nós é conhecida como Cruzeiro Divino, Cruzeiro do Sul, vocês já ouviram falar? Tem até time de futebol, né? Com simbologia que é o Cruzeiro, né? Cruzeiro, a nossa bandeira também tem. A Matias nos informa o seguinte, isso já tinha sido revelado anteriormente por Damata e Silva, tá? Firmado por Vilas Neto, e Ramatiz agora, através da unidade do Norberto, mencionou isso no livro, se eu não me engano, A Missão da Umbanda, ou Umbanda Pé no Chão. Tá? Ele disse o seguinte, que a grande fraternidade branca universal, cuja simbologia esotérica é um hexagrama, ou uma estrela de 6 pontas, a estrela de Davi, por favor, né? Aí tu acaba comigo. Isso aqui é o hexagrama, tá? A grande fraternidade branca universal, ou a hierarquia constituída no reino natural, que são os orixás originais, através do Arumbandã, firmado nessa simbologia, através do Arumbandã, expressa a sua vontade, expressa, digamos assim, o seu conhecimento, através do Cruzeiro Divino ou Cruzeiro do Sul. Esse, por rebaixamento vibratório, cai até, digamos, uma pátria dentro do nosso orbe, que é conhecida como Brasil, ou, antigamente, Brasil. Então, vamos tentar resumir isso aqui. Tá? O triângulo, esse triângulo aqui, atua como força magnética condensadora e atratora das energias dos 7 orixás e dos 7 planos vibratórios. O triângulo materializa a vontade ou a fraternidade branca universal. Esse triângulo aqui. Tá? Formando a união do sagrado com o profano. Ou seja, esse símbolo é um símbolo do sagrado no profano. Tá? O triângulo rebaixa as energias do Cristo cósmico através da formação primordial da Umbanda. Que triângulo primordial da Umbanda? Pureza, alegria, simplicidade, fortaleza e humildade e sabedoria. Tá?
O Ahumbandã, que é esse símbolo aqui, moldou os corpos sutis necessários aos espíritos para reencarnarem na Terra. O que isso quer dizer? Que essa lei do Ahumbandã, sintetizada nesse símbolo, ele moldou os corpos biológicos, necessários à reencarnação dos espíritos para que o processo de evolução pudesse tomar rumo. Quem é o Ahumbandã? Que é o Ahumbandã? Que é o conjunto de leis divinas? É a associação dos 7 orixás, cada um regendo uma determinada energia. Orixá, Oxalá regendo a energia do espírito, Iemanjá regendo a energia da mente, Iori a energia da raiz da matéria, do cósmico universal, Xangô a energia do fogo, tá? Oxóssi a energia do ar, Ogum, energia da água, e Orimá, energia da terra. Então vocês veem que tudo no nosso universo material, tudo é matéria. Tudo tem matéria. Tudo é regido pelo átomo. Mas vocês veem que tudo, para realmente existir um corpo biológico, nós precisamos de basicamente a terra, o ar, o fogo e a água. E algo interagindo com ela. Que o esoterismo, a teosofia, chama de essência monádica, a essência do espírito. Então, em cada planta, em cada minério, a essência do espírito está imersa, levando a esses reinos inferiores as suas influências vibratórias, para que, digamos, esses reinos possam evoluir. Quando você pega uma pedra bruta e você pega um diamante, qual é a conclusão que você chega? O diamante foi a pedra bruta. A pedra bruta daqui, sei lá quanto tempo, será não é evolução? E por que isso evolui? Quem é que faz aquela pedra bruta evoluir? A essência do espírito, a essência monádica. Vê que o espírito, não é que o espírito, vejam bem, o espírito não está reencarnado em uma planta. Isso eu já ouvi aí fora. Pô, quer dizer que eu já fui uma minhoca? Eu já vi gente falar isso aí. O espírito não está reencarnado aqui. Ah, mas o espírito passa pelos reinos. Não é que o espírito passa, mas ele não reencarna. Presta atenção. Olha que louco. A essência monádica, a essência do espírito precisa estar aqui para que essa matéria, ela evolua. Porque senão, bicho, vai ficar eternamente assim. Uma pedra jamais se tornaria diamante se no interior dessa não tivesse uma essência monádica, não tivesse uma essência espiritual. Para que ela possa... Como é que uma coisa evolui de um reino para o outro? Tu tem que ter um espírito e uma mente. Tu tem que ter uma inteligência por trás dela para evoluir. Não é simplesmente os engenheiros da forma, aqueles que criaram a forma, que modelaram, são chamados os devas. E cada reino, você sabe que tem um espírito da natureza também, né? Fadas, gnomos, duendes. Aqui trabalha. Não, tem que ter uma essência monádica, tem que ter uma essência espiritual. Tem que ter algo interagindo com a matéria para que essa matéria possa evoluir. Isso, quem molda por isso é a lei do Ahumbandã. É uma coisa muito iniciática, muito profunda, muito complexa, eu sei. Tá? Mas a gente não está aqui para falar no chover no molhado. A gente está aqui para falar de coisas realmente iniciáticas. A gente está tentando buscar o porquê do porquê. Isso eu já falo há 2 anos que eu já venho falando isso aí. E como a gente tem uma característica de fazer a convergência entre Umbanda, entre teosofia e outras literaturas, outras vertentes do conhecimento, é claro que a coisa fica mais ampliada e pode ser que no princípio fique mais complexa. Mas se vocês olharem para esse símbolo e começarem a analisar as coisas, vocês vão ver que praticamente tudo que existe está sintetizado nessa simbologia. É uma simbologia sagrada, como o Ramatiz diz. Ele firma o sagrado no profano. O profano somos nós. Como eu disse assim, eu podia apagar essa cruz e desenhar um corpo humano aqui. O que é o corpo humano? Matéria. O que é a matéria? Terra, fogo, ar e água. Não poderia desenhar uma pedra aqui?
E essa pedra, se eu desenhasse no centro desse triângulo, preste atenção, como essa pedra, essa rocha, estaria desenhada aqui dentro, ela não estaria inserida dentro de um ternário sagrado? E que ternário sagrado é esse? Iori, que é a raiz da matéria, e é só? Tu tem o espírito e tu tem a mente. Então, mente, espírito e a raiz da matéria interagem conceptivamente, interdependentemente, em tudo que é matéria criada no nosso reino natural. Só que, veja bem, interagem. Vieram da mesma fonte, que é o círculo que representa o absoluto, o Deus, o Tupã, o Lorum, o Lumaré, como queira. Tá? Porém, espírito e matéria, pelo triângulo, já demonstram que um está ligado ao outro, porém não partem da mesma vibração. Partem do mesmo, digamos, de uma mesma fonte, mas não são compostos, não têm a mesma propriedade vibratória. Porque aqui está a matéria, aqui está o espírito e aqui está a mente. Interessante isso aqui. Então esse símbolo aqui, cara, vai muito mais além. Ah, que legal. Ah, muita gente fala assim, mas isso aqui representa o quê? O triângulo é o conhecimento que foi buscado no Oriente, né? Que a maioria do oriental é. E a cruz representa o conhecimento do Ocidente. A cruz é Jesus e o triângulo são os monges lá, né? Então é a união do Oriente com o Ocidente. Mas isso é apenas uma interpretação dessa simbologia. A simbologia aqui ela vai muito mais além. Ela vai muito, muito, muito mais além. Tá? E hoje vocês estão tendo um conhecimento a mais, tá? Sobre essa simbologia aqui. Tá? E o mais importante dentro desse estudo é vocês entenderem o primeiro aspecto e o segundo aspecto. O primeiro aspecto, hoje, para o movimento de Umbanda, ele é muito mais importante do que o segundo aspecto, que é muito mais iniciático e muito mais profundo. O primeiro aspecto, volto a repetir, informa o que aos umbandistas? A necessidade de sermos puros e alegres, a necessidade de sermos simples e fortes e a necessidade de sermos humildes e sábios. Tá? Então esse triângulo, quando tu vê um arquétipo de um preto velho, volto a repetir, marcado, o que ele quer te demonstrar? Que ele é velho? Não, ele é humilde e sábio. Ele quer que tu seja como ele. Ele está te passando essa informação subliminar. Um caboclo antigo, ele é egocentrista? Ele é vaidoso? Ele é austero. Às vezes ríspido, mas ele é simples e forte. Então nem sempre um caboclo vai te tratar, minha irmã, por favor, me ajude bastante. Não, nem sempre. Um caboclo, o que está acontecendo contigo? Isso é uma vergonha que está acontecendo contigo. Tu tem as suas ferramentas para te defender, tu não está te defendendo. Mas ele está sendo simples e forte. Ele não está sendo egocêntrico, vaidoso contigo. Está te chamando. Porque ele não tem essa característica do melindre. Quando ele me importa, né? Ele fala comigo que eu fico todo arrepiado. Não faz assim comigo que eu fico triste. Magoou. Não tem isso aí, cara. E o preto velho é a questão da humildade e da sabedoria. Volto a repetir, todo sábio é humilde, mas nem todo humilde é sábio. Por isso que o termo humilde, só o termo humilde não representa muito. Humilde, sábio. Simples e forte. Né? O outro que é puro e alegre. Isso hoje, para o movimento umbandista, e acredito que espiritualista no geral, isso é fundamental. Porque o motivo dos grandes rachas de casas espiritualistas no geral, pode ver que alguma coisa que faltou, alguma ponta do triângulo, algum ângulo do triângulo está fazendo falta naquele grupo de trabalhadores. É gente com ego, é gente com falta de humildade, é gente com falta de simplicidade. Por que na Umbanda todo mundo é branco? Todo mundo de branco? Vamos manter a simplicidade, né?
isso realmente é motivo de muitos achos, não só em outras, muito no movimento de Umbanda, nas artes, aliás, nos movimentos afro-brasileiros, né? Os espiritualistas no geral, pode saber, está faltando isso aqui. Está faltando firmar esse triângulo místico, tá? Entre as nossas entidades espirituais, vem manifestado nessas formas justamente para lembrar o trabalhador dessa necessidade. A criança brincalhona, pureza, alegria, né? Pô, ela é dona do universo, ela é dona do fluido cósmico universal, ela rege isso. Interessante, né? No momento que tu vê, pô, se o universo é regido por Iori, que é pureza e alegria, por que eu tenho que viver cabisbaixo, triste, né? Brabo, brigão? Claro que a vida não é fácil, às vezes a gente dá a nossa concepção. Porque o universo pertence ao Iori, cara. O Axegório do Iori, a raiz da matéria. Então, vamos relaxar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, luz da mente, paz no coração. Namastê. E até o próximo encontro, tá bom?